Olá! Hoje o nosso mergulho é num tema quente, viu? A expectativa e, olha, também uma certa apreensão sobre os times brasileiros no próximo Mundial de Clubes da FIFA. Ah, sim. Um assunto que mexe com muita gente, né? Exato. E o material que a gente analisou, ele captura bem uma conversa específica, sabe? Um reflexo desses sentimentos misturados sobre o que vem pela frente para Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Entendi. Aquela mistura de será que dá com vai que dá, né? Isso. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essa tensão. Como é que a gente equilibra o otimismo, aquela memória boa do passado, com a realidade, né? A dificuldade de encarar os gigantes europeus hoje. O papo foca mais no Flamengo, mas acho que vale para todos. Ok, vamos lá então. Olha, o que é fascinante nisso é justamente a dimensão do desafio, né? O relato que a gente viu detalha bem essa preocupação com o nível dos europeus. Cita PSG, Chelsea, idade, sabe? Aquele ritmo de jogo muito forte. Pressão constante, passe rápido, é outra rotação. Hum. E isso cria um contraste, né? Com o nosso futebol aqui. Claramente tem a ver com investimento, estrutura, tudo isso pesa. E essa questão da intensidade, nossa, parece que pega mesmo, né? O material até traz uma brincadeira curiosa. Qual? Tipo, falando que dá vontade de apertar o botão de avançar fase, como num videogame, sabe? Só pra não ter o risco de, sei lá, um vexame contra um time desses. Nossa, isso mostra bem o tamanho do respeito, né? Ou talvez até um receio mesmo. Pois é. E aí fica a dúvida, antigamente a gente não usava mais habilidade individual pra quebrar essa intensidade deles? Será que isso ainda é visto como, tipo, uma saída hoje? O material dá alguma dica? Ele sugere que talvez a confiança só na habilidade individual para superar essa organização toda talvez não seja mais tão alta. Entendi. O foco parece ser mais na dificuldade do confronto em si. E, ó, tem que lembrar que antes de pensar em PSG ou Chelsea, a conversa menciona outros adversários que já são vistos como pedreiras, né? América do México, Los Angeles FC. Ah, sim. Não é um caminho fácil até lá. Exato. O caminho até uma possível final já é considerado bem complicado. E aí, com esse cenário de respeito, quase um medo, né? Como é que fica a esperança? Aquela vontade de sonhar que é tão do torcedor brasileiro. Então, aí é que está a outra face da moeda, né? Porque, apesar de tudo isso, a conversa mostra que a esperança ela persiste. O relato até destaca a situação do Flamengo, por exemplo. Como assim? Diz que, segundo o material, o time chegaria lá, já classificado para Libertadores, líder do Brasileirão antes da estreia no dia 16. Isso acaba alimentando um certo otimismo. Meio cauteloso, mas alimenta. Ah, entendi. Um contexto favorável internamente. Isso. E tem uma frase que resume bem, que foi capturada na fonte: dá o mesmo trabalho sonhar com o melhor e sonhar com o pior. Então, tipo, por que não sonhar alto, né? Faz sentido. E esse sonho não é só fazer um bom papel, né? É sonhar com um título mesmo. A história deve pesar muito aí, né? Com certeza. Se a gente conecta isso tudo, o que aparece é um desejo enorme de, sabe, fazer frente, de competir de igual para igual, de deixar boa impressão para o mundo. De mostrar o valor do futebol brasileiro ainda. Exato. E até se fala, meio de leve, daquela possível vantagem do cansaço dos europeus. Fim de temporada para eles. Mas a própria fonte trata isso com um pé atrás, sabe? Quase como uma ilusão necessária para manter a chama acesa. Uma esperançazinha, né? É. E essa chama, ela é muito alimentada pela história. A conversa que a gente tem aqui faz uma referência fundamental, a conquista do Flamengo em 81 contra o Liverpool. Ah, o Mundial de 81. Clássico. E o relato faz questão de corrigir. Campeão não, bicampeão, para enfatizar que essa ambição mundial não é de hoje. Tem raiz naquele time histórico do Zico, sabe? Um passado que inspira muito. Nossa, isso é forte. Então, no fim das contas, apesar da análise fria, das dificuldades, do risco de vexame, o que sobra é a paixão, né? O material termina com apoio claro. Sim, Coisas como vamos com fé e aquele grito vamos Flamengo mostra que, aconteça o que acontecer, a torcida vai estar lá. sem dúvida. É a paixão falando mais alto. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão interessante para fechar, que vai além do resultado em campo. Qual seria? O que essa mistura tão brasileira, né? De um lado, um receio bem realista, quase pragmático das dificuldades, do outro, uma esperança fervorosa, quase teimosa, muito ancorada na história. O que isso tudo revela sobre a identidade, a paixão e o lugar que o nosso futebol busca, ou talvez luta para manter,
no cenário global hoje em dia?